Bem, hoje eu estou aqui Em Busca do Pássaro do Tempo, um quadrinho europeu que saiu aqui pela Comic Zone. É uma história de Serge Letendre e desenhada por Regis Loisiel. Eu acho que é assim mesmo que fala. É um quadrinho francês. E saiu aqui no Brasil, como eu disse, pela Comic Zone, né, em capa dura e em versão integral, a saca completa. Originalmente ele foi lançado em 3 livros, né? Em 3 livros em quadrinhos. E aqui no Brasil, como é de costume, acabou saindo a saga completa. Ele compilado completo aqui, né? Olha só que legal. Ele é bem grosso. E é uma aventura, né, de espada e feitiçaria, que é considerado o primeiro, né, lá na Europa. Tem aqui atrás falando, ó, é a primeira grande saga de espada e feitiçaria dos quadrinhos europeus. E eu achei legal que na capa tem basicamente todos os personagens da história. Então você tem esse trio aqui, né, que é esse guerreiro, que é o nome dele é Bragon. Você tem um Bragon aqui. Aí você tem essa garota que ela é extremamente sensual, né? Vocês vão poder acompanhar lá dentro para você ver, né? Que é a Pelice. E esse bichinho aqui, ó, que parece lembra um pouco Stitch. Ele lembra um pouco Stitch, esse personagem aqui, ó. Opa, aqui, ó. Ele é o Pelugem. Eles são o trio principal aí da... Eu digo que é o trio principal porque ele tem uma participação muito importante, esse personagem aqui, nos quadrinhos, né, aqui na história. Aqui no fundo, ó, você tem aqui o Skill, que é essa mulher aqui que tá aqui, ó, seminua. Ela aqui, Skill. Do lado dela ali tem um guardião, eu não falo o nome, né, só diz que é o guardião. E aqui você tem a Mara, essa personagem aqui é a Mara, que é a princesa feiticeira. E é por causa dela que esses dois aqui, ó, eles vão em busca desse pássaro, o pássaro do tempo, né? É ela que encarrega os dois da missão. Lembrando que o Bragon aqui, ele tinha um relacionamento com a Mara, ele era, sei lá, ex-noivo, ou foi namorado, né? Foi noivo dela, dessa princesa feiticeira. E aí, se você virar aqui, ó, você tem aqui meio que perdido. Na verdade é uma continuação, né? Se você abrir a capa, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, ó. Opa. Você abrir, você percebe que ele continua. A quarta capa você tem a lombada aqui, a quarta capa do livro. Então esse personagem aqui, ele é um desconhecido, é um soldado desconhecido que ele participa também. Ele aparece lá na história, em um certo momento da história aqui, logo no primeiro livro, né? E acompanha eles na jornada. Você tem esse aqui que é o Bobo de Sol, que também é um personagem que ele aparece a cada fim de cada livro, quase no final de cada livro ele aparece. Ele é tipo de um bruxinho rimador que aparece na história. E ele não só faz rima, ele traz enigmas. Ele fala rimando, mas com charadas, né? E aí eles têm que descobrir qual que é a charada que ele tá ali pedindo para solucionar. Aí você tem esse personagem aqui. Esse personagem, ó, deixa eu aparecer aqui, ó. Opa, ele também é um guerreiro. Ele é o Burog. E ele foi um aprendiz do Bragon. Então ele aparece aqui também. Quem mais aparece aqui assim? Ah, tá. Por último aqui, ó. Você tem esse cara, esse personagem aqui que tá oculto. Ele é o Ridge, isso.
E o Rige, ele foi meio que mestre... Meio não, ele foi mestre do Bragon. O Bragon foi aprendiz dele. Bem, eu acabei mostrando bastante aqui, né, de todos os personagens. Vou falar um pouquinho da história. Acontece que nesse reino que eles vivem, que é Akbar, eles têm alguns deuses, e um desses deuses é um deus que eles consideram maldito, que é acho que é Hamor o nome dele, tá aqui, é Hamor. Esse Hamor, ele tem uma profecia que ele vai ser liberto, né? Aqui de novo o penugem. Ele vai ser liberto, e aí eles precisam evitar que isso aconteça, senão vai acabar ali com Akbar, com o reino de Akbar. Então cada distrito ali de Akbar, né, eles têm tipo como se fosse um rei ou uma rainha, que é chamado de príncipe feiticeiro ou princesa feiticeira. No caso aqui da história, né, nós temos a Mara, que é a princesa feiticeira ali de uma das cidades que pertencem a Akbar, e diante disso, dessa catástrofe que está se formando, ela chama para uma jornada, né? Ela convoca para a jornada o Bragon, e aí a sua filha, a Pelice, vai acompanhando o Bragon, né? Para poder encontrar esse pássaro do tempo que poderia resolver a solução. Então, mas antes disso, eles precisam fazer algumas coisas. Eles precisam ir atrás de uma concha lá onde está preso o Hamor. Então eles vão para um outro reino atrás dessa concha, e aí depois eles têm uma outra missão, que é chegar em outro lugar, que é no segundo livro, né? E aí por fim, lá o terceiro livro é a resolução da história, com alguns acontecimentos, algumas reviravoltas, né? Algumas assim meio que previsíveis. Conforme você vai lendo a história, ele vai colocando algumas questões ali que você vai ficando com dúvida, ele vai deixando aberto para resolver lá no final da história. Então a história é basicamente isso. E aí você vai acompanhando essa jornada. E aí você tem alguns personagens assim que fazem um alívio o alívio cômico da história, que é o caso do guerreiro ali desconhecido. Ele é responsável pelo alívio cômico. A filha dela também tem algumas situações ali que você fica meio que sem entender o que está acontecendo, por que está acontecendo aquilo. E aí lá no final também é explicado, ele não deixa nenhuma ponta solta. Mas a história em si é uma história, uma aventura, como eu disse, né, de espada e feitiçaria. E poderia render até acho que um bom filme ou uma boa série, se fizerem de acordo com o que está aqui. Então é muito legal. Os desenhos são bem legais também. Olha só, eles são cheios de detalhes. Apesar de ser meio... ele ser meio caricatura, né? Os desenhos. Você pode ver aqui pelo Bragon, olha como o nariz dele, que grandão. E aqui o Bobo de Sol, né? Esse de capa vermelha aqui. Então... apesar de ser meio caricatura, os desenhos são bem legais, são bem competentes. As cores também são bem legais. Eu esqueci, acho que de falar quando que foi feito esse livro, né? Acho que foi no final da década de 80. Não, é no começo aqui, ó, tem. Ela foi publicada entre 1983 e 1987. Então foram aí 4 anos, né, de publicação esses três livros. E ele tem muito texto. Você pode perceber que os quadros deles, apesar de eles serem dinâmicos, eles têm muito texto. Então tem muita história aqui para ser contada, muita coisa acontece. Muita reviravolta. Adversário que em certo momento acaba virando parceiro ali para resolver algumas situações. Então, é uma história que eu nem acho que ficou datado, porque é tão bom que ela continua atual nos dias de hoje. Não parece que foi escrito praticamente 40 anos atrás. Tá vendo? Olha que bonito. Olha que legal a Pelice.
Legal, né? Eu falei que ele foi feito em três partes, 3 livros. Mas na verdade acho que foram 4, acho que não me engano. 1, 2, foram 4. Em 4 partes, ó. A Pelícia aqui de novo, que é uma das personagens centrais, né? Junto ali com o Bragon e com o Pelugem. Bem, eu não vou mostrar muito mais, que o vídeo já passou de 10 minutos. Eu já contei bastante a respeito aqui dos personagens, inclusive. Só que como tem muita história e tem muita reviravolta, eu não contei nada pra vocês, né? Só contei a base de como que a história funciona. Falei um pouco dos desenhos. E que vale muito a pena ter esse quadrinho, né? Acho que você consegue encontrar num preço bacana aí na Amazon. Ou no Shopee da vida, ou LX, pode ser que alguém esteja vendendo num preço bem acessível. Porque esse aqui vale a pena, se você gosta de aventura de capa, espada e feitiçaria, esse aqui vale muito a pena. Então vou ficando por aqui, se você gostou do vídeo, deixa um joinha, se inscreva no canal e até mais.